e vou compartilhar aqui. Ok, vou botar aqui do lado o chat aberto, tá? E vamos começar. Pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso de Power BI aplicado também à IA generativa. Nós vamos, ao longo do curso, explicar sobre esse novo conceito que está dentro do mundo da análise de dados e, assim, em outros ambientes de negócio também. Eu sou Adolfo Pizzarino e eu vou começar aqui a apresentar para vocês o nosso guia do aluno, como que o curso funciona, alguns detalhes, quais são os nossos objetivos e, claro, pessoal, fiquem à vontade para tirar as dúvidas também e perguntar, tá bom? Boas-vindas, né? Bem-vindo à nossa imersão prática aí de Power BI e inteligência artificial generativa, aplicada aos negócios. Nós vamos falar muito sobre Power BI, a ferramenta, a instalação, os conceitos, como utilizar, mas também, pessoal, o foco do nosso curso, ele é voltado para cases práticos, né? Então, assim, não adianta a gente ficar muito na teoria e muitas vezes até você pegando, desenvolvendo, fazendo, degustando a ferramenta, automaticamente você acelera o seu processo de aprendizado. E isso é uma prática de ensino altamente validada, né? Fazer na prática. Tá bom? Então, vamos ter a nossa imersão prática com cases reais, bases de dados que foram estudadas e já foram aplicadas em outros ambientes de trabalho e que deu certo, e nós vamos passar isso para vocês. Tá bom? Objetivos do nosso curso: aplicação prática, insights estratégicos, como muitos de vocês aí comentaram na hora que vocês estavam comentando acerca das ambições de vocês, dos objetivos de vocês, tá? Então, assim, muita expertise do que nós já vimos e que nós vamos mostrar para vocês também, tá? E, claro, análise inteligente agora junto com a IA. Então, o processo que nós tínhamos antes de buscar informações, de buscar soluções, de pesquisar, nós vamos acelerar um pouco mais com a inteligência artificial. Eu sempre falo isso, pessoal. Todo mundo faz isso hoje. Abre o chat GPT, entre outras IAs que nós vamos mostrar para vocês, mas é importante uma coisa. Não tem como, quando nós falamos de IA generativa, não tem como você se desenvolver se você ficar apenas dependente dela. Então, a IA, ela acelera o processo de desenvolvimento, mas ela não é indicada para que você faça tudo em cima dela. Até porque vocês vão perceber, na medida que nós formos utilizando, que se você não tiver um princípio para que você comece a interagir com a ferramenta, com a inteligência artificial, você vai ver que ela começa a alucinar, a dar respostas que muitas vezes não condizem com aquilo que você está solicitando. Por isso que o nome se chama IA generativa. Você educa ela, você ensina ela, você molda ela uma linguagem que você já conhece e ela vai te dando opções. Tudo bem, pessoal? E isso é muito importante. Formato do curso: 6 aulas, 3 horas, toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa plataforma Zoom, tá bom? Todas as nossas aulas são gravadas. Procuramos, ao máximo, fornecer a vocês qualidade no áudio, qualidade na imagem, qualidade daquilo que nós estamos projetando, até porque ninguém merece, né? Ninguém merece conteúdo ruim, né? Estudar já é um grande desafio para nós. Se o conteúdo estiver ruim, não nos motiva em nada, tá bom? Total, 18 horas que vocês vão receber dentro do certificado de vocês, tá ok? Informações importantes. Toda aula, nós trabalhamos juntos com material didático digital. Pode ser um e-book, pode ser um template, pode ser uma guia de referência, né? Nós temos o nosso suporte completo, como nós já conversamos com vocês, né? O canal direto com o professor, uma grande vantagem. Eu estou no grupo de WhatsApp. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chegar lá, me marcar e tirar a dúvida com o professor, tá bom? Os lembretes das aulas, que vão sempre ser enviados, os links para baixar material, para acessar algum conteúdo, tá? E o esclarecimento das dúvidas, que acontece no grupo WhatsApp, direto comigo,
e também pela aula que nós estamos assistindo, beleza? Conteúdos exclusivos. Quem já fez curso comigo sabe que eu sempre procuro atualizar os materiais, e ainda mais agora, se tratando de inteligência artificial. Não tem por que ser diferente, tá? Sempre um guia passo a passo, todo o material, toda case que nós prepararmos para vocês, pessoal, nós vamos mandar o gabarito, tudo completo para vocês, desenvolvido passo a passo para que vocês possam treinar. Os datasets, né, as nossas bases de dados aí, não são coisas, como que nós vamos colocar para vocês? De principiante. Nós vamos começar a trabalhar já na nossa primeira case aí, com um material aplicado dentro do mercado, tá bom? Checklist de implementação e o nosso certificado. Como eu falei para vocês, os certificados são para os alunos que acompanham 75% das aulas que acontece aqui pela plataforma Zoom. Isso é muito importante, por quê? Porque senão a pessoa se distancia do conteúdo, né? Ela só depois, ou ela assiste a aula gravada, ou muitas vezes ela nem assiste a aula gravada. E acaba sendo injusto com os alunos que estão aqui full acompanhando conosco, tudo bem? E ainda com relação ao critério, nós temos o desenvolvimento de uma case que é fruto daquilo que vocês aprendem no curso, beleza? Vamos lá. Links importantes aí. Eu disponibilizei para vocês as nossas redes sociais e uma coisa que eu já vou começar a pedir para vocês agora aí dentro do grupo WhatsApp. Coloquem todas as redes sociais de vocês, LinkedIn, YouTube, Instagram, para que nós possamos fazer as nossas interações. Fez uma aula, posta lá no Instagram, me marca, que eu sempre compartilho, ou no LinkedIn, fala que você iniciou um novo curso, fala que você está aprimorando suas habilidades. Por quê, pessoal? Tudo que nós fazemos hoje dentro das redes sociais, e elas complementam o nosso perfil, a nossa intenção profissional, tudo que você interage, você gera engajamento, certo? Lógico, né? Nós vamos perguntar para vocês, os alunos que estão nos acompanhando, quem quer mudar? Não, não, nada disso, né? Você pode estar muito bem na empresa onde você está, mas é muito importante essa divulgação pessoal, né? Isso gera uma consolidação do seu perfil, tá? Então, vou pedir já que todos os alunos que estão nos acompanhando aí ao vivo, coloca lá, meu LinkedIn é tal, começa a seguir, vamos fazer network, tá, pessoal? O mundo hoje, ele funciona dessa forma. E isso é muito importante, tá? Dicas para aproveitar o evento. Participe com foco, com atenção. Então, vai começar a aula. Eu sempre coloco lá 15 minutos. Poxa, prepara o seu ambiente. Chega no seu quarto, na sua sala, se desliga um pouco. Eu sei que é muito difícil, mas deixa o WhatsApp um pouquinho do lado, tá? E presta atenção, tá? Porque o conteúdo ele foi feito para agregar a vocês, tá bom? Prepara o seu equipamento, testa lá o seu notebook, sua máquina, vê se está tudo certinho, né? Nós vamos ensinar vocês a baixar o Power BI Desktop, poxa, vê se deu certo, vê se não está precisando dar uma otimizada no PC para ficar tudo ok para vocês, tá bom? Interaja, pessoal, como eu falei, isso é muito importante. Poxa, publica, coloca no LinkedIn, faz um history no Instagram, eh, pergunta na aula, não se omita. As pessoas, às vezes, elas deixam de crescer por omissão, por achar que, às vezes, está fazendo uma pergunta que não é bem aplicada, que as pessoas vão interpretar de outra forma. E até para nós que passamos conteúdo online, pessoal, nós temos que partir do princípio que nós estamos certos daquilo que nós estamos passando para vocês. Né? Nós não vamos ficar aqui, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que as pessoas vão gostar? Não. A aprovação pessoal, ela primeiro começa dentro de você e depois você externa isso. E isso se consolida com as opiniões, tá bom? Então não tem um problema, eu não tenho problema com isso. Eu sei que eu não sou o melhor, mas a gente se esforça e tenta dar o máximo naquilo que nós fazemos, tá bom? Beleza? Dica extra, tá? Pega um caderninho, anota, ou se você pega aí, abre o Word, algum bloco aí de notas, vai anotando algumas dicas importantes aí que nós vamos falando ao longo do curso. Beleza, pessoal? Não dúvidas até aqui. Eu estou acompanhando os chats aí, ninguém colocou nada até o momento. É mais uma questão informativa, né? Benefícios com relação ao curso.
Vamos lá. Transformação de carreira. Isso pode ser externo, né? Ah, isso te projeta para um outro lugar ou até no lugar aonde você está. Como muitos alunos comentaram: "Poxa, eu procurei o curso, estou fazendo o curso, porque eu quero melhorar, né, aquilo que eu lido todos os dias. Eu quero melhorar o setor da qualidade, eu quero melhorar o setor de segurança do trabalho, eu quero apresentar bons projetos, eu quero me projetar dentro da minha empresa". O Power BI e a inteligência artificial, eles vão te possibilitar isso, tá? Então, novas oportunidades, posições de analista de dados, consultor em business intelligence e especialista em IA para negócios, porque vocês vão perceber que a gente existem meios de você interagir com a inteligência artificial para você não perder tempo. Por isso que algumas das profissões que existem hoje é o famoso engenheiro de prompt, né? E uma das profissões que vão seguir no futuro é a engenharia de prompt. É qual a pergunta que você faz que você obtenha a melhor performance da inteligência artificial. Isso vai acontecer, tá? Dentro do curso, nós temos também o nosso network qualificado, ou seja, pessoas profissionais, pessoas que vocês que estão aqui gastando 3 horas do dia de vocês, coisa que poucas pessoas fazem hoje, para aprender, vocês estão aqui lidando com profissionais. Pessoas que passaram eh, pelo RH, por uma avaliação, pessoas que têm uma capacidade, analistas. Então, aproveitem ao máximo isso, troquem informações, procura interagir, isso é muito importante, tá? A troca de experiência, oportunidades de colaboração e mentoria especializada, que no caso é com a minha pessoa, tá? Habilidades que são valorizadas uma vez que você está fazendo o curso, tá? O Power BI avançado, IA aplicada a negócios e análise estratégica dos dados. Isso é muito importante, tá? E a nossa jornada, ela começa aqui. Então, pessoal, eu comentei com vocês aqui essa primeira parte do nosso guia prático, tá bom? Como que o curso funciona, tá? Quais são as expectativas. E agora eu vou fechar aqui com vocês e nós vamos entrar aqui nos conceitos de BI. Já nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho de conceito de BI, tá bom? Todas as apostilas, todas as apostilas que nós estamos apresentando na nossa aula, vocês já receberam através de um link, aonde você clica, tá lá tudo para você baixar direitinho, tá bom? No nosso grupo de WhatsApp, agora com a ajuda dos nossos alunos aí, a gente vai performar ainda mais. O que que é importante antes de você entrar propriamente em uma ferramenta de BI, você entender do conceito, tá? Do conceito. O que que é BI, pessoal? Às vezes, vai se candidatar a uma vaga ou vai explicar, poxa, comecei a fazer um curso de Power BI. Mais do que isso, você começou a entender sobre análise de dados e o que que é inteligência de negócio, tá? O que nós chamamos de Business Intelligence, inteligência de negócio. Inteligência de negócio é um conceito, tá? Existem várias ferramentas de BI. Lógico que o que vocês mais ouvem é o Power BI. Por quê? É uma ferramenta que nós vamos comentar com vocês, mas ela abraçou muitas necessidades, né, da parte de dados, que outras ferramentas que vieram antes do BI não conseguiram fazer. Por exemplo, tem o Minitab, quem faz um cursinho de Lean Six Sigma tem, que facilita e tal, mas o Minitab é só dentro do universo dele. Tem um Tableau, tem outras ferramentas, mas em termos de valor, em termos de intuição, tá? A Microsoft ela saiu na frente com essa ferramenta. E o Power BI é uma ferramenta que está dentro do conceito do BI. Por quê? Porque é uma ferramenta que te possibilita fazer aí, ó, coleta, tá? Processamento dos dados e depois dentro do miolinho que vocês estão vendo aqui, ó, análise e decisão. Então, se eu fosse pensar tecnicamente em todo o conceito do BI, claro que teriam outros itens aqui. Mas para que vocês tenham uma visão macro do conceito de BI, ele se explica com coleta dos dados, ou seja, toda empresa que trabalha com o sistema, essa empresa ela gera informações. E essas informações elas vão para algum lugar.
o que nós chamamos de dataset, né? Ou os nossos armazém de dados aí, tá? Eles podem ser acessados, os dados brutos. Por exemplo, eu tenho um sistema lá, o Proteus, eu tenho outro sistema, o CRM, por exemplo, né? Ou outro sistema que vocês fazem aí, solicitação de ação corretiva, ele capota para alguma base de dados. Essa coleta dos dados brutos, ela pode ser de N formas. Às vezes o sistema, ele permite que você extraia um arquivo CSV. Às vezes o seu sistema, ele vai permitir que você baixe uma planilha do Excel XLSX com um parâmetro de data, de categoria, de vendedor, entre outros. Mas a coleta é você alcançar o dado bruto. O que é o dado bruto? É aquilo que ainda não foi relacionado, processado, entendido. Ele só está lá porque as pessoas estão interagindo com o sistema a todo momento e ele está sendo armazenado. Uma vez que você sai desse ponto macro e vai para o processamento, você começa a entender as suas bases de dados, certo? Ah, eu tenho uma tabela que ela me traz todo o cadastro dos meus funcionários. O processamento, né, ele te faz entender tudo o que você precisa para você projetar o seu dashboard, para você projetar a sua análise de dados, né? Então, você começa a limpar, organizar, interpretar o dado que vai ser útil para você. Ah, eu tenho uma tabela aqui do RH, mas eu também preciso de uma tabela do financeiro para eu saber quem no financeiro que está dentro daquele plano de contas. Eu quero saber a informação dele. Aí eu tenho que pegar lá um ID, um código, uma identificação do funcionário, relacionar essas duas informações e gerar o meu KPI, o meu insight ali. Então, o processamento, você começa a entender o que você precisa trabalhar, buscar, o arranjo do dado, né, a modelagem do dado, para você depois, sim, desenvolver o seu dashboard. Análise e decisão. Uma vez que eu coletei o dado bruto na minha base, uma vez que eu comecei a trabalhar com o meu processamento, entender o que é necessário, eu começo a entender o serviço de BI, o que nós chamamos de Self-Service BI. Você tem várias bases, elas estão relacionadas, você tem várias informações e você começa a montar o seu storytelling. O que é isso, Adolfo? Como você vai apresentar? Como que você vai contar a história dos dados da sua empresa de maneira estratégica? Então, é análise, né? Aí envolve tudo que nós conversamos. O DAX, né? Os relacionamentos, um bom ETL, você entender o que você está fazendo, né? Os KPIs, a montagem dos KPIs, aí você começa a entender regras de negócio, né? Cada um tem a sua. Ah, vou falar de RH. Ah, eu sei que no RH eu tenho que ter uma base de dados que me permita calcular o turnover, que é a rotatividade da empresa. Ah, eu trabalho na minha empresa, eu preciso de informações de contas a pagar, contas a receber, porque eu quero montar um fluxo de caixa. Ah, eu estou trabalhando com logística. Logística você pode aplicar a empresas que trabalham com transportes, mas você pode aplicar logísticas à pessoa. Por exemplo, entreguei no prazo, entreguei fora do prazo, qual que é o meu OTIF, qual que é o meu on-time, qual que é o meu in-full, qual atendimento foi feito com qualidade, qual atendimento foi feito e o cliente fez uma reclamação depois que o atendimento foi feito. Tudo isso gera análise, tudo isso gera insight, tudo isso gera expectativa e tudo isso te dá o controle da sua empresa, para que você possa ter tratativas, soluções com relação àquilo que já está na sua mão. Então, não é só você ter o dado, é você trabalhar, entender o que você precisa projetar para que você tire depois proveito daquelas informações, tá? Existem muitas pessoas que pegam a planilha do Excel e não sabem e não conseguem sair do lugar. Por quê? Elas não sabem aonde elas querem chegar. E muitas vezes as pessoas montam dashboards e eles não sabem quais tratativas eles vão dar posterior àquilo. E o que nós vemos? O dado frio. Você só tem a informação. Ela não é trabalhada dentro da empresa. Ela não gera solução. E isso é um ponto assim de virada de chave, de mindset, tá? Quem entende isso
performa. Tá? Isso é muito importante. Então, se eu estou falando de BI, BI é um conceito onde eu trabalho o dado, eu parto do princípio da coleta, processamento, análise e decisão. Não é só análise, tem que ter decisão, tem que gerar oportunidade. Não se faz um dashboard sem geração de oportunidade, tá bom? Vamos avançar. Objetivos aí. Dentro do Power BI, você pode reunir dados de múltiplas fontes, preparo, estrutura. Antigamente a gente ficava muito tempo trabalhando no Excel, montando a planilha, tentando montar um código de VBA para gerar uma solução. Pessoal, dentro do Power BI nós temos o Power Query, que facilita e muito o trabalho do dado. Muito bacana, além das funções DAX, tá bom? Então eu posso reunir múltiplas fontes, estruturar o meu dado, criar relatórios e dashboards, detectar padrões. Uma vez que você monta insights inteligentes, você começa a identificar tendências, anomalias, oportunidades através de análises avançadas. Um exemplo, trabalho DRE da minha empresa tem a minha análise vertical e a minha análise horizontal. Análise vertical, você faz uma análise do plano de contas, por exemplo, né? Quais são os grandes dominantes do seu plano de contas. A análise horizontal, por exemplo, você vai fazer um gráfico que acompanha a variação do saldo mês a mês, ou da sua movimentação mês a mês. Então, você começa a identificar tendências, padrões. Por quê? Você enxerga o dado ao longo do tempo, beleza? E fundamenta decisões. Para você, é bom ou ruim ter um aumento de 5% no seu plano de contas? Ah, eu tive um aumento de 5% porque eu fiz um investimento. Aí você começa a explicar tudo. Então, passa a ser completamente diferente. Beleza, pessoal? Transformação com o Power BI, né? Decisões rápidas e fundamentadas. Ou seja, o que principalmente, ou melhor dizendo, uma das coisas que mais chama a atenção quando você pega um analista e ele deixou de ser aquela pessoa que fica fazendo relatório, quem é da qualidade sabe, montando, entendendo, folha de plano de ação, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E uma vez que ele monta uma estrutura de análise de dados dentro do Power BI, ele passa a ganhar tempo em solução. Muitas vezes, isso também dentro de fábrica, tá, pessoal? A gente via, às vezes, a pessoa que ela presa ali no ambiente de escritório. Ela não vai para uma linha de produção, ela não interage com as pessoas, ela não passa a entender de forma externa por que, que o dado está daquela forma, ela não consegue compreender os outros processos porque ela é ocupada, era uma pessoa ocupada. Agora, o processo de BI e a implementação do Power BI dentro da empresa otimiza o tempo, então gera transformação. É o que nós estamos falando aqui, ó. Decisões rápidas, atualizou, você já está vendo a informação. Otimização e redução de custos, tá? Ineficiências operacionais, oportunidades de melhoria, tudo que nós já comentamos. Monitoramento, desempenho, identificação de risco, ou seja, poxa, dentro da minha análise horizontal, as minhas contas elas cresceram 30% de um mês para o outro. O que aconteceu dentro da empresa? Então você passa a analisar o risco, tá? Competitividade e inovação. Alguns dos nossos alunos aí falaram de análise de performance. Então, eu posso aplicar o Power BI para analisar a performance dos meus colaboradores, desde que eu tenha uma estratégia e uma meta que seja atingível, tá? Não seja o gestor maluco. Ah, agora que eu tenho dado, que eu tenho a informação, eu quero aumentar de um mês para o outro 20% de tal coisa. Não, pessoal, o dado, ele é a longo prazo, ele tem um comportamento e você tem que entender isso. Se você coloca uma meta que a sua empresa não sustenta, você passa a achar que os colaboradores são ineficientes. E nós vemos muitos gestores fazendo isso, né? Metas são sustentáveis. Aí, ao longo prazo, você vai descendo a régua, certo? Então, eu posso gerar competitividade entre os colaboradores. Ó,
Vamos fazer uma reunião de 5 minutos lá na produção ou lá no nosso escritório para analisar o funcionário do mês. Aí você já vai fazer com o Power BI, vai apresentar por que que ele foi, ele fez isso, o indicador cresceu assim, e o processo dele influenciou aqui, que gerou resultado dentro da minha empresa. Então, essa é a parte bacana do dado, né? Você gerar inovação, competitividade, otimização, performance. São pontos que o Power BI traz de transformação. Beleza, pessoal? O Power BI em si, falamos até aqui, do conceito de BI. Conceito de BI. Agora, o Power BI. O Power BI, pessoal, ele é uma plataforma completa de BI. Adolfo, por que você está falando isso? Porque dentro dos conceitos de BI, o Power BI ele atende em vários. Na extração do dado, no relacionamento da informação, na análise do dado utilizando o DAX. Então, nós vemos muito aí esses fundamentos aplicados à ferramenta. Tá? O Power BI em si é uma plataforma, tá? Combina coleta, tratamento, visualização de dados, uma interface intuitiva e altamente eficiente, democratizando o acesso à inteligência de negócio. O que é isso? Antigamente nós vimos muito só o pessoal da TI, por exemplo, com dado, com informações, com sugestões. O Power BI ele mudou isso, até porque ele também parte um pouco de um princípio de uma ferramenta low code. Você não precisa de muitos códigos para você transformar, otimizar o seu dado. É uma ferramenta mais acessível para pessoas que não têm conhecimento de programação ou outras linhas, tá? Por isso que ele coloca isso aqui, democratização do acesso à inteligência de negócio. Ou seja, habilita as pessoas, otimiza as pessoas a fazerem isso. Com Power BI, organizações de todos os tamanhos podem transformar dados complexos em insights visuais compreensíveis e acionáveis. Beleza, pessoal? Estou fazendo alguns comentários. Claro que também depois a gente vai ter um tempo para vocês perguntarem, às vezes alguma nomenclatura, alguma situação que não ficou bem colocada, né? Vocês têm toda a liberdade aí, tá bom? Agora, características da ferramenta. O Power BI, pessoal, ele não é uma ferramenta que só interage com o Excel. Você conecta ele a um banco, Oracle, SQL, outro tipo de banco de dados em nuvens, API, tá? Então, ele abre um leque muito grande. Segundo item bem bacana aí do Power BI é que ele tem alguns suplementos que antes eram do Excel, né? O Power Query, Power Pivot e Power View. O Power Query, ele é responsável, tá? O Power Query é responsável para você acessar o dado bruto, tá? Ele é como se fosse aquela maquininha que te possibilita lá acessar, transformar, gerar colunas, entender qual consulta que você tem que trazer, fazer uma tipagem do dado, formatação correta. Tudo isso nós vamos ver dentro do próprio desenvolvimento, tá? Modelagem avançada, criações de relacionamentos. Quando a pessoa começa a aprender Power BI e entender os conceitos de dados, né, ela passa a entender que não há uma necessidade de você trabalhar com um tabelão. Eu preciso da informação do RH, do plano de contas, não sei o quê. Vou juntar tudo no Excel e jogar no Power BI. Não. Existe uma forma, um princípio que você relaciona as informações. E esse princípio nós vamos começar a entender, tá? Para que você traga tabelas mais performáticas, entender que tabela de BI é verticalizada. Não existe esse negócio, vou ter uma auditoria em 2024, vou fazer uma planilha de 2024. Vou ter uma auditoria em 2025, vou começar a virar, né? O pessoal gostava muito de falar isso quando eu trabalhava em indústria. Vamos virar a planilha para a auditoria de 2025. Não, pessoal. Uma vez que você acessou a base, aquilo é a alimentação do seu dashboard. A gente não muda, a gente não fica mexendo toda hora. A não ser que tenha uma solicitação de melhoria. Vamos abrir uma nova página para analisar isso. Mas uma vez que o projeto está estabelecido, consolidado, foi testado, foi homologado, a gente não mexe mais, tá? Dentro do Power BI, nós também temos, como vocês comentaram aí, a linguagem DAX, ou seja, são expressões que analisam dados.
E por incrível que pareça, às vezes com poucos códigos, poucas linhas de cálculo, nós geramos soluções extremamente eficientes dentro do Power BI, né? É muito caso, às vezes, uma manipulação no Excel, você tem que fazer índice, corresp, alguma coisa, usar uma fórmula. Às vezes, no Power BI, com uma linha, você resolve todo o problema. É muito bacana. Além disso, pessoal, o conceito de visão dos KPIs do Power BI é sensacional. Isso aí vocês já conhecem, já viram, vem em muitos vídeos aí. Então, assim, são visualizações interativas que você pode perfurar o dado, que você pode subir a hierarquia do tempo, descer a hierarquia do tempo, que nós chamamos de drill down, drill up, drill through, tá? Nós vamos ver tudo isso aí, fiquem despreocupados. E as publicações em nuvem. E aqui, pessoal, entra um conceito muito interessante. Quando você monta um dashboard no Power BI Desktop, por exemplo, você não vai ali apresentar aquilo. Você cria, a Microsoft, ela te possibilita, que é o Power BI Service, que é a nuvem da Microsoft, tá? Aonde você publica, você coloca o seu conjunto de dados, o seu relatório, o seu dashboard dentro dessa nuvem. E a partir de um conceito, né? Quando a gente trabalha a um nível empresarial, você divulga essas informações para as pessoas chaves da sua empresa. Então, isso aqui é sensacional, porque resolveu dois problemas. Quando a gente trabalha com outras ferramentas, vou mandar a planilha de Excel por e-mail para a pessoa dar validada. Dentro disso, o que pode acontecer? Corromper o arquivo. Às vezes a pessoa ela não tem a mesma intenção que você. Ela vai lá, altera o dado e volta para você, e você, com milhões de informações, você não vai perceber isso. Então, publicar em nuvem e a pessoa acessar só o dashboard, não ter o acesso ao conjunto da informação para alteração, gera segurança. E aí nós começamos a entrar no conceito do dado da LGPD. Isso é muito bacana e por isso que muitas empresas, assim como vocês hoje, estão inclinadas para isso. Além de tudo isso que nós falamos, capacidade de desenvolvimento, relacionamento, análise de dados em si, o DAX, visões interativas, nós trabalhamos com a segurança do dado. E isso é muito bacana, tá? Nós vamos entender isso. E as vantagens do Power BI, pessoal? Facilidade do uso, né? Por ser uma ferramenta da Microsoft, ela é muito projetada para usuários padrões, usuários que não têm, usuário padrão, né? Usuário que não tem muito conhecimento, que não tem muita, aquele cacuete do dado, não tem muito a parte da programação. Então, assim, ele é uma ferramenta que você consegue desenvolver alguma coisa, mesmo não tendo um conhecimento profundo, tá? Atualizações automáticas, como eu falei para vocês, os dados sempre atualizados, com agendamentos automáticos. Tudo isso a nuvem da Microsoft ela te possibilita. Análises dinâmicas, integração com a Microsoft. Por exemplo, dois produtos da Microsoft, o Power BI e o Teams. Nós conseguimos criar alertas de dashboards. Por exemplo, se a minha despesa subir 30%, manda uma mensagem no Teams para mim. Porque as ferramentas da Microsoft, grande maioria delas e também pelo novo ambiente do Office 365, elas te possibilitam fazer isso. Tá? Eu posso criar um alerta que vai me mandar uma mensagem para mim no Teams que alguma coisa que eu estou prestando atenção mudou. Isso é muito bacana. Escalabilidade, ou seja, ela sempre está se atualizando, sempre tem uma coisa nova. Por isso que quando nós formos falar de baixar o Power BI Desktop, o cuidado de você entender que se ele está atual, se é a última versão, né? Se a sua máquina ela suporta isso, tá? Isso é muito importante para nós, tá? Porque ela sempre tem uma atualização, seja no layout, seja em uma nova medida DAX, seja numa nova forma de você escrever os cálculos, de você relacionar, de você trabalhar os dados. Isso se chama escalabilidade. E é por isso que é uma ferramenta que está no topo aí quando a gente fala de conceito de BI, por causa que ela tem essa característica. Beleza? Beleza, pessoal?
Tranquilo? Sendo assim, nós falamos aí dos conceitos, tá, de BI, dentro da salve apostilinha que nós deixamos para vocês aí, tá? Então, falamos do nosso curso, do modelo, dos conceitos, objetivos da ferramenta de uma ferramenta que atende os conceitos de BI. E o interessante para nós também, nesse primeiro momento, é entender aonde você vai baixar e instalar essa ferramenta e os cuidados que você deve ter. E com isso, pessoal, eu também deixei para vocês, na nossa primeira aula aí, essa apostila, tá? Que mostra aí o que você precisa para você trabalhar com Power BI na sua máquina, sem que ele trave, sem que às vezes você vai fazer uma atualização, lá fica dando load, carregando o resto da vida. Então, eu já deixei separado aqui para vocês algumas informações que são necessárias e pré-requisitos, tá? Para instalação. Sistema operacional, tá? Windows 10, 11, 64 bits. A grande maioria das máquinas hoje, elas já são dessa forma, né? Porque são máquinas novas, tá? Pelo menos, tá, pessoal? Pelo menos 8 gigas de RAM, tá? E eu vou te falar que dependendo do tipo de arquivo, né? Às vezes, né, pela complexidade, já fica um pouquinho lento, tá? Lento. O Power BI você tem que prestar muita atenção em performance. Quando a gente fala de performance, a gente está falando de tempo de processamento. De você pegar, abrir o seu arquivo, de você atualizar, de você mostrar um visual, o visual não ficar lá carregando em branco. Então, tudo isso aí é processamento, tá? Navegadores, um ambiente é projetado para um ambiente Windows, tá? Eu já falei para eu já acho que aqui está aqui a observação, ó. Usuários de Mac devem usar máquinas virtuais aí. Então é um outro procedimento de instalação, porque é uma ferramenta voltada para o ambiente do Windows, tá bom? Então quais são as opções de baixar aí que nós vamos ver agora? Você pode aí, se você tiver com um Windows mais atual, você pode ir na sua biblioteca de aplicativos, né? Onde você pega aí, aperta a tecla Windows, tá? E você vai interagindo com a sua biblioteca de aplicativos aí, ó, tá? Aí você abriu, você vai digitar Power BI, tá? Vai instalar, você vai clicar aqui, ó, em aplicativo e a biblioteca, ela vai te sugerir para adquirir. Qual que é a vantagem? Você pegar e instalar o Power BI pela biblioteca de aplicativo, você não precisa se preocupar com as atualizações que a ferramenta ela sofre. Por quê? Porque automaticamente a biblioteca, né, assim como o nosso celular às vezes, ela já atualiza o próprio aplicativo. Então você sempre vai estar trabalhando com a ferramenta, tá, mais atual. Isso é muito bom. Mas agora falando de uma forma mais técnica, eu sempre aconselho a você entrar no site da Microsoft, até porque você vai acompanhando as mudanças, as evoluções e baixar o executor. Porque quando a gente fala de interação com banco de dados, eu observo, tá, pessoal? Aí é uma experiência minha como usuário. Pode ser que amanhã ou depois tenha alguém assistindo o vídeo e fala do contrário. A minha experiência como usuário, principalmente, é integração do Power BI com Oracle, tá? Que necessita de alguns plugins em específico, quando usar o Power BI, quando você baixa pelo site da Microsoft, é muito mais estável do que por um aplicativo, tá? Experiência minha como usuário. Então, eu já mostrei para vocês aqui, ó, igual o nosso passo a passo aí, como que você pode baixar como um aplicativo para sua máquina, tá? Abre a loja do Windows, pesquisa Power BI Desktop, instala. Clicar em adquirir. Ou pode ser outro nome que esteja lá, baixar. Essa segunda opção, pessoal, eu já deixei ela até habilitada com um link aqui na apostila de vocês. Todo o material com muito cuidado, muito, eu gosto de utilizar essa palavra, muito carinho, muito capricho para vocês, tá? Ele já tem um link aqui, ó. Quando você passa o mousezinho, tá? Ele já tem um link. Então, se você clicar aqui, ó, você vai direto
para o ambiente da Microsoft, tá bom? Aí você pode entrar lá, digitar Google, baixar Power BI Desktop, né? Assim como eu tinha separado para vocês aqui, ó, tá? Você pode entrar lá, baixar Power BI Desktop, mais o linkzinho, ele vai te trazer para esse ambiente. Aí você tem a plataforma, Power BI propriamente, sobre a plataforma, soluções, produtos, preços, tá? Cliquei aqui, ele foi para preços, parceiros, recursos, tá? Tudo isso aqui. Aqui ele tem compre agora, aqui você pode entrar e já fazer o seu login, tá? Se você já tiver uma conta aí, nós vamos mostrar para vocês e já de antemão, para fazer o curso, não precisa de uma licença, tá? Grande maioria das coisas que nós vamos fazer de forma gratuita aí, tá bom? Aqui eu posso clicar direto para baixar, mas eu também recomendo, dentro desse ambiente, que vocês cliquem em opções de download avançadas, tá? Aqui embaixo, você tem a visão geral do produto, próximas etapas aí, ó, tá? E também recursos, tá? Que ele mostra aqui. Introdução ao Power BI Desktop, comunidade, novidades, ou seja, as últimas atualizações do blog da Microsoft. Ah, entrou uma medida nova. Vai estar aqui, ó. Vocês podem, quem não tem a ambiência do inglês, né, pode botar o tradutor automático. Tá tudo aqui as últimas atualizações, as novidades que a Microsoft traz em relação à ferramenta, tá bom? E voltando aqui, ó, você pode vir aqui em opções de download avançada, clicar, tá? Vocês vão cair naquela página onde eu já estava. E aqui, ó, quero utilizar o português Brasil. Hoje a tradução melhorou bastante, mas quem já utiliza o Power BI sabe que as medidas ainda são em inglês. Mas eu vou projetar um PDF para vocês, alguns resumos, algumas medidas principais, tá bom? Posso colocar em inglês, né, que é o nativo dele, tá? Português Brasil ou inglês, sei lá, como vocês queiram aí, tá bom? Japonês, chinês, aí tá tudo certinho. Uma vez que eu clico aqui ó, em português Brasil, aqui embaixo também, pessoal, vale a pena gastar um tempozinho, tá? Lendo, olha lá, requisitos de sistema, tudo que eu coloquei para vocês, instruções de instalação, apesar que é só você dar avançar, 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 ou next, 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 né? Não tem muita dificuldade, não. Você vai clicar nesse botão aqui, ó, baixar. Olha lá, ele já perguntou para mim salvar como. Eu não vou baixar, porque eu já tenho ele instalado, tá? Mas, pessoal, clicou em salvar como? Vou colocar aqui na minha área de trabalho, por exemplo. Vou salvar. Você vai pegar o executor que você baixa, vai dar 2 cliques nele e tudo que você vai fazer para frente é clicar. É uma ferramenta muito fácil de instalar, muito fácil mesmo, tá? E você não precisa colocar nenhum tipo de licença, de chave, para você trabalhar ele no ambiente local. Não precisa fazer isso, tá bom, pessoal? Tranquilo até o momento? Dúvidas? Todo mundo conseguiu entender, né, o passo a passo aí de instalação, as diferenças. É claro, o Vitor falou aí, ó, tudo tranquilo. O Vitor deve estar tomando café aí, mas está acompanhando a aula aí full aí com a gente aí também. Beleza? Então, assim, eu já expliquei para vocês, a Isabelle também, muito bacana, pessoal. Comentei com vocês as diferenças de instalação, conceitos de BI, o nosso modelo de cursos. E agora, antes da gente, né, entrar na case, no desenvolvimento em si, nós vamos começar a entender um pouquinho desse conceito da inteligência artificial generativa, tá bom? Aquela que você educa para que ela trabalhe para você, tá bom? Então vou fechar as páginas aqui, tá, pessoal? Lembrando que todo o material do curso já está disponível, tá? Vou fechar aqui, ó. Aqui também a minha biblioteca de aplicativos e, pessoal, eu já vou começar aqui. Todo mundo já deve conhecer esse ambiente aqui, que é o ambiente do Chat GPT.
certo? Pessoal, todas as cases que nós desenvolvemos dentro do curso, eu monto uma apostila e ela explica todo o esquema do projeto, todas as cases. Mas, só para que vocês entendam um pouquinho da eficiência da inteligência artificial e de como você melhor utilizar, eu vou fazer uma apresentação muito rápida aqui de alguns prompts, de algumas instruções que geram resultados, tá? Vocês receberam aqui também uma base de dados no Excel, tá? Que é uma base de dados, vamos lá, um pouquinho para a gente distrair a nossa cabeça aqui. Uma base de dados que ela está aqui, ó, data, produto, categoria, valor da venda, canal da venda, custo de produção. Cada linha que eu registro, conceito de ferramenta de BI, conceito de utilização de BI, as bases, elas são sempre verticalizadas. Não se cria tabela, planilha 2024, planilha 2025. Observe que todas as vezes que eu tenho um registro da venda, ele ocupa uma nova linha, certo? E um detalhe que o Excel, por mais que você utilize ele com os dados, ele não é um banco de dados, tá? Ele foi feito para você gerar cálculos, planilhas, entre outros. Excel não é banco de dados. Ah, o meu Excel está muito lento. Você está utilizando o Excel como banco de dados, isso é errado, tá? E eu tenho aqui, ó, cada linha gera uma venda, eu tenho a data da venda, produto, tá? Os meus produtos aqui, ó, vou colocar um filtro. Eu tenho blusa, botas, calça jeans, camiseta, carteira de couro, chapéu, cinto, entre outros, tá? E eu tenho as categorias aqui dos meus produtos, correto? Valor da venda, ou seja, eu vendi uma calça jeans, vestuário masculino, de R$ 705. Loja física, custo de produção, tá aqui o valor que eu não coloquei aqui, né, na formatação correta. Pronto, tá bom? Provavelmente, pessoal, aqui também a gente tem as quantidades, né, devido aos valores, tá? Jaqueta de couro, chapéu, entre outros aqui, e as nossas informações. Então, data, produto, categoria, o tipo que ele é, ó, pode ser acessório, calçados, outros, vestuário feminino, masculino, valor da venda, canal da venda, se eu vendi pela loja física ou pela loja online, tá? E o custo da produção. Claro que esses valores são arbitrários, tá, pessoal? O custo da produção aí, tá bom? Muito bem. Vamos supor que você foi chamado para desenvolver um dashboard em cima disso. Seu gestor te chamou, te explicou as necessidades, ele vai começar a trabalhar em cima da performance dos produtos, porque aqui, como nós vemos na base, nós não temos nome de vendedores, mas nós temos aqui a performance do produto, por enquanto. E o seu gestor te chamou e falou o seguinte: olha, preciso, a partir dessa base de dados que a gente alimenta, começar a entender os meus dados e gerar um painel de visualização, de indicadores, de insights inteligentes para a gente melhorar a nossa performance de venda. Então, vocês observem que eu falei da base, falei da necessidade e falei aonde ele quer chegar. Mas vamos supor que, por exemplo, você não tem ainda aquela expertise do dado, de analisar, você está com pouco tempo. O que você pode fazer para otimizar o seu processo de entendimento do dado? Lógico, né? Você vai desenvolver no BI, você vai fazer a ferramenta trabalhar para você. Mas, poxa, como é que eu vou começar tudo isso? Aí que entra a parte de IA com análise de dados. Eu vou usar o ChatGPT para justamente trazer as primeiras impressões do dado para vocês, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vocês também já receberam uma apostila de prompts. Vou clicar nela. Observe o seguinte. Aqui, ó, vou até aumentar para vocês. Aqui eu falo de prompts de IA para análise de dados, correto? Isso aqui, pessoal, vocês podem utilizar os princípios desse material até o final do curso, porque já deu uma enxugada boa nos objetivos da inteligência artificial para suporte da análise de dados. Então, olha,
Como eu falei no início, a inteligência artificial como sua aliada, não como sua bengala, tá? Introdução, aqui nós temos como usar o e-book, 10 prompts estratégicos. Então, pessoal que já tem o setor definido, ó, isso aqui já vai começar a ajudar vocês, tá? Antes de nós falarmos do Power BI em si, tá bom? O poder da IA, prompts operacionais, dicas para adaptar os prompts e recurso bônus. Então, ó, aqui eu falo da introdução da inteligência artificial, depois com calma eu vou abordar mais, tá? É essencial para decisões assertivas, nem sempre temos tempo para construir relatórios, que é igual ao nosso caso. Eu preciso começar a desenvolver e eu preciso acelerar esse processo. Guardem sempre essa palavra. Existem várias aí inteligências artificiais que saíram no mercado, mas nosso foco no curso, nessa primeira ferramenta, vai ser o ChatGPT, tá bom? Fala aqui um pouquinho do poder da IA, reduzir horas de trabalho, gerar análises exploratórias, automatiza relatórios e apresentações, funciona para qualquer área. Esse é o nosso foco. Entender como vai funcionar para a minha área, tá bom? Como usar? Leia os prompts, adapte, interaja com a IA, beleza? 15 prompts aí, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. 15 prompts operacionais, exemplos práticos para quando você já tem uma base de dados em mãos. Então, é o nosso caso. Eu disponibilizei para vocês uma base e nós vamos fazer aqui um exemplo prático. Pessoal, quem trabalha com o ChatGPT e até mesmo já avançou no sentido de ter uma conta como a minha aqui, ó. Vocês observem que eu estou na versão Plus aqui, ó, na minha licença, tá? Eu pago a inteligência artificial, tá? Vocês vão perceber que aqui nós temos esse ambiente de comentários, que você é onde você interage, tá? Esse maisinho aqui, ó, que você pode fazer algum outro tipo de geração. Aqui ao lado vocês podem observar que eu já tenho alguns agentes que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Que eles já são educados, treinados para me gerar informações estratégicas. Inclusive, pessoal, eu tenho um que já gera uma base de dados para eu testar um modelo. Tá? Isso é muito bacana aí, ó. Consultor de análises, dúvidas de BI e um que eu fiz, montei para gerar base de dados para eu treinar. Isso é muito bacana, né? Mas vamos focar aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vejam bem, ó. Eu vou vir aqui, eu poderia clicar em mais, anexar o meu arquivo, pegar aquela base de dados do Excel, eu quero analisar totalmente, de forma totalmente verticalizada, os meus dados, fazer um overview geral. Poderia pegar e adicionar todo o Excel ali, todo o meu conteúdo. Ou, poxa, eu estou trabalhando com a versão gratuita, não quero que exceder muito. Você pode vir aqui, ó, dar um print, ó, na sua base e mostrar para o ChatGPT, por exemplo, todas as entradas de dados que você tem. Ele já vai compreender isso, tá? Isso é muito bacana, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Eu vou aqui dar um print, tá? Como eu mostrei para vocês, ó. Dei um print. Então, eu me preocupei com o que aqui, ó? Mostrar as principais entradas de informação. Primeiro ponto, vou lá no chat GPT, tá? Poderia colar aqui ou fazer o inverso, tá? Mas eu dei um Ctrl V. Depois que eu dei um print, eu dei um Ctrl V. Observe que ele armazenou como uma imagem, correto? Volto a dizer, poderia clicar aqui e adicionar fotos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a nossa estratégia de prompt, que eu já treinei, que eu já busquei, que eu já entendi e já esmiucei aqui para vocês. Ó. Primeira coisa, vou começar a desenvolver. Caramba, de que ponto eu vou partir? Qual é a pergunta? Quais perguntas estratégicas podem ser respondidas com esses dados? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Ó. Então, Ctrl C para andar mais rápido. Não vou ficar digitando lá no comentário, senão a aula não termina nunca. Claro. Ó, Ctrl V. Quais perguntas estratégicas podem ser respondidas por esses dados? Tá? Eu deixei ele no modelo padrão. Quando você tem uma conta Plus, você pode botar ele no modelo estendido, que ele vai ser mais detalhista com o que ele vai te responder. Mas botei o padrão, montei um exemplo dos meus dados e vamos ver o que ele vai fazer.
Outro detalhe, pessoal, tudo que eu fizer aqui na aula não significa que para vocês vai ser a mesma resposta, porque eu já configurei o meu chat GPT com todas as minhas características. Analista de dados, pessoa que trabalha com Excel, Power BI, fiz tudo isso. Acho que passo a passo nós vamos mostrar para vocês. Eu só estou acelerando um pouquinho, tá? Então, eu coloquei aqui a imagem, coloquei aqui a pergunta e vou enviar para o chat GPT. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, eu peguei o primeiro prompt que nós passamos, ou seja, a primeira instrução, a primeira informação, e estou começando a treinar o chat GPT, a minha IA generativa, que é aquela que tem a capacidade de aprender, com relação aos meus dados. Vamos ver se ele não vai fazer alguma alucinação aí. Vamos esperar um pouquinho. Propostas de análise, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí. Ótima base. Olha lá. Com data, produto, categoria, valor da venda, canal da venda, custo de produção. Vamos ver se ele não alucinou. Então tá aqui, ó. Data, produto, categoria, valor da venda, canal da venda, custo de produção. Ok. O que mais que ele trouxe para mim? Dá para responder e decidir muita coisa. Então, você que é gestor, quando o funcionário seu falar que não dá para fazer, fala assim para ele, ó, vamos buscar mais um pouquinho? Por que eu estou brincando assim com vocês, né? Porque às vezes a gente olha assim, caramba, falta muita coisa ainda. Mas tem muito insight que a gente já consegue trabalhar, tá? Aqui vão perguntas estratégicas, já organizadas por tema e como respondê-las com os indicadores e visuais práticos. Receita, custo e rentabilidade, ó. Primeiro tema. Quais produtos e categorias mais contribuem para o lucro? Então, ó, calcule margem bruta, que é valor menos custo, e margem e percentual de margem, que é a margem dividida pelo valor do produto. Faça um Pareto 80-20 por produto e por categoria. Então, ele já começou a te gerar muito insight. Quais itens são faturamento alto, margem baixa, candidatos e reajuste de preço ou troca de fornecedor? Aqui ele já está indo muito mais para a linha de precificação. Matriz receita versus margem por produto. Como está a rentabilidade por canal? Ou seja, quanto cada canal fatura? Compare receita, margem bruta e percentual da margem. Sazonalidade e ritmos de vendas. Olha lá, ele já entrou em um outro tema de dashboard, com a mesma base. Tudo porque eu utilizei um prompt e forcei o ChatGPT a pensar como um analista. Então tá aqui, ó. Em quais dias da semana, meses vendemos e lucramos mais? Fazer um acompanhamento mensal. Mix de portfólio, precificação e eficiência, execução comercial. Olha só, pessoal do DAX. Medidas rápidas, sei lá, receita. Ele já leu a entrada do campo, já criou as medidas aqui para mim, ó. Custo, margem bruta. Claro que nós vamos aprender, não fiquem preocupados com isso. Mas ele já adianta bastante coisa. Ele já sugere a criação da decalendário. Quem já trabalha com Power BI sabe. Tabela para dimensionar o tempo. Olha lá, visuais sugeridos, Pareto, matriz, barras empilhadas, linhas, decisões que esses dados habilitam. Reajuste de preço, foco na mídia, nos nossos canais, planejamento de estoque, sazonalidade, descontinuação, né, itens de baixa margem, ou seja, você vai trabalhar com um produto que tem um ticket de médio baixo, depende da estratégia da sua empresa, tá? O que faltaria, olha só, poxa, aí eu posso virar para o gestor e falar o seguinte, será que não tem como a gente começar a controlar uma outra informação? Olha o que ele colocou aqui, ó. O que faltaria para análises ainda mais preciosas? Dados adicionais. Quantidade, preço unitário, que ali está o preço da produção, né? Não tem o preço unitário do produto. Descontos, região, loja, vendedor, prazo, condições de pagamentos, devoluções, né? Você trabalhar também na parte da qualidade. Tá? Ideias fora da caixinha, alerta automático no Board Automate, aí, entre outras coisas aqui. Mas, pessoal, só de ideias, sem eu nem mesmo mostrar qual vai ser o dashboard que nós vamos construir na primeira aula, a gente já observou essa capacidade aqui da inteligência artificial. Vamos para outro prompt? Vamos lá. Então, ó, quais KPIs posso extrair dessa base e o que eles indicam? Vamos lá.
Então, ó, vim aqui, ó, dei um Ctrl C, fui lá no ChatGPT, Ctrl V. Quais KPIs posso extrair dessa base e o que eles indicam? Então, eu já entendi as ideias. Agora ele vai me gerar KPIs dentro do âmbito da venda, do e-commerce, tá? Quem está curtindo aí já pode dar um joia, entendendo mais ou menos onde está o nosso objetivo com Power BI, com base de dados, com BI, com inteligência artificial, top. DAS ele colocou ali, ó, top. Rentabilidade e receita. Deu a medida DAX. Ah, pô, Adolfo, você começou a escrever agora, a perguntar agora, ele já está te dando as medidas DAX. Por que que ele está fazendo isso? Porque eu configurei o Power BI com o meu perfil, como analista de dados que trabalha com Power BI e Excel. Então, ele já está treinado para isso. Vocês entenderam o grande, assim, o grande ponto-chave da inteligência artificial generativa? Se eu treino bem, eu recebo bem. O pessoal tá falando aí, ó, muito top, ótimo, top. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai unir tudo, a nossa expertise, as nossas ferramentas, tudo isso para que vocês gerem dashboards de qualidade e que as pessoas tenham interesse. É o mais importante. Não vamos contar historinha. Mais, menos, é isso, quantidade, valor, não. Vamos explorar a informação, tá? Lá, o custo, margem bruta, lá, receita menos custo, percentual da margem, quanto o preço supera o custo, aí já começa a entrar em detalhes bem pontuais aí, tá? Produtividade comercial, o que ele está fazendo? Proxy de quantidade, já que não há quantidade. Tá, ele colocou tipo, se eu tivesse um número de vendas ali, volume de transações, receita por venda, margem por venda, mix de portfólio, desempenho por canal, olha lá, ó, margem por canal, sazonalidade, eficiência, e aqui todas as medidas DAX que você poderia fazer com aquela base de dados. Top, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, eu poderia, aqui, ó, faço uma análise exploratória. Isso aqui é muito bacana. Vamos para o item 4 aqui, ó. Um cuidado que todos nós, como analistas, precisamos fazer ao pegar uma base de dados. Ele mostra o tipo de dado, as variáveis, e se por um acaso tem alguma coisa fora da normalidade. Isso é muito bacana. Então vamos ver, ó. Vou vir aqui, ó, Ctrl V. Faça uma análise exploratória, tipo de dados, variáveis e outlier. Vamos ver o que ele vai responder. Nesse caso, para essa pergunta, eu teria que ter colocado a base de dados toda, tá? Porque ele ia fazer um overview geral. Mas vamos ver aí, ó. Então, a primeira coisa, ele mostrou a tipagem, o tipo de dado, tá? Power Query, tipagem, limpeza, exemplo. Isso aqui, no momento, não é interessante para nós. Dicionário de variáveis, checagens de qualidade, data não pode ser nula, valor de venda e custo não pode ser nulos, regras de negócio, valor da venda maior que zero. Então, ele está te dando como se fosse um overview do dado, mas, como eu falei para vocês, o ideal era ter colocado a base toda. Ou seja, um volume de informações, não só um print, né? Duplicidades, aí ele teria que analisar tudo, tá? Teria que analisar tudo. Depois testem isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui também. Esse aqui tá. Aí, há dados faltando? Isso aqui, pessoal, são perguntas para que você acrescente mesmo a base de dados, dê um exemplo para ela. Lógico, né? Você ocultando informações estratégicas da sua empresa, né? Para que você possa testar. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tem outros aqui também, né? Há dados faltando, duplicados. Então, quando você coloca a base de dados lá, embora o Power Query faça isso também, né? Ele vai falar para você se tem dado faltando, duplicado. Quando eu falo Power Query, que você consegue ajustar isso, remover duplicados, entre outros, né? Analise apenas os dados de produto, região cliente, cruze produto, estado.
Existe correlação entre lucro e tipo de produto? Aqui no caso, pessoal, diferente desses daqui, tá? Você teria que fazer um ajuste com relação à sua base de dados, tá bom? Eu estou falando aqui muito de coisa voltada para venda, para produto, olha lá. Quais padrões de consumo aparecem? É, gere gráficos para receita, produtos e regiões. Que tipo de dashboards posso criar com essa base? Ó, isso aqui é bacana. Vamos testar essa. Ctrl C. Monte relatório com conclusões e sugestões. Escreva um parágrafo apresentando os principais insights. Isso aqui, pessoal, já ajuda muito quando vocês forem fazer a documentação do projeto. Beleza? Vamos lá. Ó. Vou colocar essa pergunta aqui para a gente fechar. Ctrl V. Que tipo de dashboards posso criar com essa base? 3 ideias. Vamos ver se ele não vai alucinar, né? Porque eu não coloquei a base lá, eu só dei um print. Tá pensando? Perfeito. 3 ideias. Rentabilidade e mix. Aí, olha só como é que é interessante, pessoal. Se eu não tenho noção de e-commerce, até para mim entrar com a sugestão do ChatGPT, eu já vou ter que estudar mais com relação a isso. Rentabilidade, mix, o que ele quer fazer com isso? Olha lá, ó. Páginas visuais, KPIs, ó. Receita, custo, margem e número de vendas. Uma segunda página de Pareto, né? Comum aí quando a gente quer fazer algum tipo de análise. Receita, tá? Produto segmentado por canal. Rank das margens, tá? Outra ideia. Aqui foi executivo. Olha só que interessante. Aqui foi operacional, tá? KPIs por canal, receita, margem e participação no mix. Olha lá. Série temporal, com a margem. Dias da semana que mais vendem, menos vendem, tá? Decisões, calendário de promo, dias fracos. Ah, tá. Já é o complemento desse aqui também, né? Você entender quais são os dias quentes, quais são os dias frios, né, de venda. Ó, financeiro em compras. Eu estou dentro de uma base de dados relacionada a vendas, mas aqui, ó, eu posso fazer um dashboard voltado para financeiro e compras, tá? Aí, lógico que provavelmente eu teria que ter outras informações, né? Que ele só está dando sugestão para complementar minha base para eu alcançar esses objetivos aqui, ó. Mas ele foi muito cirúrgico para trazer aqui para mim, ó, executivo, operacional comercial, financeiro, compras. Extras rápidos aí, ó, segmentadores, medidas, monitore qualidade, card de linha com custo maior que o valor, nulos, categorias fora do dicionário, entre outros aqui. Pessoal, isso aqui é só o início de que nós podemos fazer e vamos fazer, tá? Olha lá, outros prompts estratégicos. Quais perguntas devo fazer para entender os objetivos da área? Ah, eu sou da área da qualidade, como falaram aí. Vou lá, coloco minha base. Quais perguntas devo fazer para entender os objetivos? Então, ele vai analisar, ele vai entender o perfil da base e vai te propor algumas perguntas que você vai começar a entender qual seria a visão do gestor com relação àquela base de dados. Tá? Quais KPIs são mais relevantes? Qual gráfico é melhor para o faturamento? Como interpretar o ticket? Gerar insights para reunião com liderança? Olha lá, ó. Eu mudo o foco com a mesma base. Tá? Cria um texto para apresentar o crescimento, alguma coisa específica. Tá? Então, aqui, ó, com este guia, você está pronto para potencializar suas análises. E isso é muito verdade. Tá, pessoal? Então, falamos aqui do nosso guia, do nosso modelo de curso, do conceito de BI, do conceito do Power BI, depois, né, os alunos que recebem os materiais, né, que estão realmente fazendo o curso conosco. É importante que você faça a leitura desses conteúdos, tá? E treinem, tá? Testem, mesmo que o ChatGPT de maneira gratuita, ele é muito eficiente, muitos de vocês já sabem disso. Pega a base de dados que você recebeu, começa a gerar, começa a analisar, começa a você fazer perguntas, ou, poxa, eu vou pegar aqui, vou anonimizar aqui a minha base de qualidade e vou começar a testar algumas coisas aqui. Porque isso também, pessoal,
vai ajudar vocês não só com os desenvolvimentos das cases do curso, mas também para o projeto de vocês. Fazer a documentação, explicar o porquê que vocês colocaram aquele indicador, aonde que vocês queriam chegar, analisar, interpretar o que, que a IA está falando, onde você quer chegar, qual que é a necessidade do seu setor, e depois sim desenvolver. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar a nossa gravação por aqui, né? Ficar com os alunos que estão nos acompanhando aqui para eventuais dúvidas e nos vemos na próxima aula aí, tá bom?